A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou o pastor Clauber Maia. Estamos aqui em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, nesse trimestre que estamos estudando até os confins da terra, pregando o Evangelho a todas as nações, a todos os povos até a volta de Cristo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 13, com uma novidade nesse trimestre, que nós temos 14 lições. E hoje nós vamos estudar a 13ª, próximo domingo. Talvez até algumas igrejas não tenham a realização da Escola Bíblica Dominical no domingo, em função de ser o dia 31 de dezembro, mas haverá a 14ª lição. E a lição de número 13, o título é O Propósito de Missões. O texto áureo encontra-se na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, o versículo 16, que diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. A verdade prática da lição diz que pregar o Evangelho a toda a criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. E o nosso texto da leitura bíblica em classe encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo 5, do verso 9 ao versículo 14, nós vamos ler, diz assim: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Muito bem, queridos. Essa é a 13ª lição, que vai tratar sobre o propósito de missões, mas nós já estudamos sobre isso o trimestre inteiro. E essa lição é muito mais um reforço, é muito mais uma finalização, uma conclusão do assunto, embora tenhamos, como disse, a 14ª lição, mas como ela aponta para a volta de Cristo, ela fala sobre uma perspectiva mais do futuro. Então nós estamos falando aqui sobre o fecho, praticamente, do assunto do trimestre que tratamos durante todos esses meses. E aqui ele está falando, primeiro, sobre missões, cujo propósito é o propósito da igreja. Qual é a missão primeira da igreja? Jesus disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse: Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ou seja, foi muito clara a ordenança de Jesus de que o propósito da igreja era fazer com que a mensagem do Evangelho fosse propagada a todos os povos, que todas as pessoas precisavam ser alcançadas, todos os povos de todas as etnias, de todos os lugares, precisavam ser alcançados com a mensagem do Evangelho, e essa, portanto, é a grande missão da igreja. Esse é o grande propósito de fazer, o que se dizia de forma muito direta no passado, era conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Esse é o grande propósito, essa é a grande missão. Quando olhamos o tópico primeiro da lição, que fala sobre o alvo da obra missionária, ele fala exatamente isso, que essa leitura que nós fizemos, de que o Senhor Jesus é aclamado no seu trono
por todos aqueles que estão nos céus, milhares e milhões de milhões, dizendo que ele é digno de tomar o livro e abrir os selos, porque ele, sendo morto e ressuscitando, claro, né, a sua obra da morte no Calvário, com essa obra derramou o seu sangue, o sangue de redenção, né, ele comprou homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, a salvação de Jesus Cristo alcançou a todos os homens. A obra de Jesus foi morrer por todos os homens para que todos pudessem ser salvos. E aí nós reafirmamos a nossa doutrina de que Jesus Cristo morreu por todos os homens. Para aqueles que crerem e receberem a mensagem do Evangelho e receberem Jesus como seu Salvador, para esses a morte de Jesus se tornará efetiva e eles serão salvos. Mas todos foram alvo da morte de Jesus porque ele morreu por todos e entregou a sua vida por todos. O Evangelho, ou o versículo mais conhecido das Escrituras, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo. O mundo aqui é todas as pessoas, todas as etnias, todos os povos. Ele morreu por todos e ele amou a todos. Deus amou o mundo inteiro de forma que deu o único filho que ele tinha para que todo aquele que nele cresce não perecesse, não morresse, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus veio para morrer por todos e todos precisam saber dessa notícia. Aquele que crê será salvo. Logo, Jesus morreu e aí nós precisamos entender que a nossa teologia diz que nós devemos pregar a todos, porque Jesus morreu por todos. Não vamos nunca dizer que o homem deu o primeiro passo para Deus, porque Deus dará o segundo, porque na verdade Deus já deu o primeiro passo, que foi enviar o único filho que ele tinha para morrer em nosso lugar. E essa morte de Cristo proveu para o homem pecador a oportunidade de se salvar. Tito capítulo 2, versículo 11 diz que a graça se há manifestado trazendo salvação para todos os homens. Ou seja, Jesus não só morreu por todos, como ofertou a todos a oportunidade de ser salvos. Agora, é preciso crer para ser salvo, para que a salvação se torne efetiva naquele que crê, porque somos salvos pela graça mediante a fé. E Deus não vai crer por nós. Cada um precisa crer, mas quando o homem crê, ele crê porque ele não resistiu à graça que foi dada para alcançar todos os homens e todos precisam ser salvos. Nesse sentido, a nossa teologia, que é de uma soteriologia armínio-wesleyana, ela é muito mais evangelística, ela é muito mais impulsionadora de missões, porque ela diz exatamente isso. Nós precisamos pregar a todos, porque nós não sabemos quem é que vai crer, mas todos precisam ter a oportunidade de ouvir a salvação. Jesus não morreu pelos eleitos, Jesus morreu por todos. E alguns falam sobre essa ideia de que, porque quando diz todos é sem distinção e não sem exceção, quer dizer, de todos os povos, de todas as etnias, de todas as nações, haverão eleitos. Não, mas não pode ser isso, porque quando a Bíblia diz que todos morreram, que todos pecaram, que todos estão destituídos, é sem exceção, não é sem distinção não, porque não significa que todos morreram, ou seja, em todos os povos há pessoas que morrem e há uns que não morrem. Em todas as etnias há pessoas que estão destituídas da glória de Deus, mas há outros que não estão. Não, não pode ser assim. Todos quer dizer todos, sem exceção. Se a morte chegou a todos, sem exceção, e todos são destituídos da glória de Deus, sem exceção, a salvação é para todos e Jesus morreu por todos, sem exceção.
E isso é o que nos impulsiona a pregar o Evangelho a todos os povos. Foi isso que mais impulsionou as missões transculturais. Pessoas que saíram da Europa, dos Estados Unidos, de qualquer lugar que eles estavam, para ir a povos não alcançados, a nações, a tribos indígenas perdidas em todos os lugares do mundo, porque essas pessoas entendiam: Jesus morreu por todos e todos precisam conhecer aquilo que é a melhor notícia que eles poderiam ter. A salvação está disponível para todo aquele que crê. Então a primeira coisa que entendemos é que a salvação é para todos e nós recebemos uma ordem para ir e pregar a todos. E, portanto, todos estão dentro dessa condição. Quando falamos de missões transculturais, quase sempre se diz assim, que as missões transculturais são feitas com os pés dos que vão, com as mãos dos que contribuem, com os joelhos dos que oram. Sim, porque nem todos podem ir além fronteira, aos confins da terra, para pregar o Evangelho. Então, alguns poucos, um percentual mínimo dos cristãos, que são os missionários que vão além fronteira, aos confins da terra, para pregar o Evangelho a outros povos e fazem missões transculturais. Isso é verdade, mas quando nós falamos que Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho, só tem um jeito de ir, é indo. Só que Jesus explicou como a coisa funcionaria, seria de forma concomitante. Ele disse: vocês serão testemunhas minhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, uns vão pregar na sua própria cidade, seu próprio bairro, na sua própria rua, na sua própria repartição, aonde ele mora, onde ele trabalha, onde ele vive. Outros vão ter a oportunidade de pregar em outros bairros, em outras cidades, em outros estados vizinhos e vão poder fazer uma obra de maior alcance geográfico. E outros vão aos confins da terra, aos povos não alcançados, a outras tribos, a outras culturas e farão uma missão transcultural. Mas todos são chamados para ser testemunhas de Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo se põe nessa condição e ele disse: olha, eu estou me sentindo como uma obrigação que é imposta. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Não quer dizer que Deus está querendo castigar aos crentes e puni-los. Se você não pregar o Evangelho, você vai para o inferno ou coisa desse tipo. Não. Isso quer dizer duas coisas muito importantes. A primeira é: nós somos pessoas que queremos obedecer a Deus. Ou seja, pregar o Evangelho, muito mais do que qualquer outra coisa, é uma questão de obediência. É uma questão de obedecermos ao Senhor, que nos mandou dizendo: vão, preguem, anunciem. Não quer dizer que todos serão pregadores que vão fazer curso de homilética e subirão nos púlpitos e terão a oportunidade de pregar a multidões. Não, Jesus não disse que todos são pregadores. Jesus disse que todos são testemunhas. E testemunha é aquela pessoa que fala do que lhe ocorreu, do que ele viu, do que ele experimentou, do que ele estava presente. Então é essa a ideia. Você pode testemunhar da sua transformação de vida, da sua experiência com Deus, daquilo que é a salvação que você experimenta com os seus parentes, com os seus colegas de trabalho, com os seus vizinhos, com pessoas que muitas vezes não vão à igreja, não serão alcançados pela mensagem na televisão, mas podem ir e ser alcançados pela sua fala, pela sua convivência. Daí porque ser testemunha é uma coisa que todos podem fazer e muito mais do que falar, é algo que deve ser vivido. Ou seja, se você quer ganhar o seu colega de trabalho para Jesus, seja alguém que é um bom colega de trabalho, seja amigo dele, seja alguém que tem uma palavra na hora certa e que vive uma vida que chama a atenção pela sua integridade, pela sua condição de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E essa pessoa vai ser alcançada muito mais pelo que você faz, pelo que você é, do que somente pelo que você diz. Ou seja, ser testemunha de Jesus implica em primeiro ser alguém que vive o Evangelho, que de fato é um verdadeiro discípulo de Jesus e que nas oportunidades que tiver vai compartilhar a sua fé com as pessoas que estão ao seu redor e que estão próximas a si.
essas pessoas Deus pôs no seu caminho para que você alcance elas sejam alcançadas através dessa mensagem. Então, em primeiro lugar, a pregação do Evangelho, ou ser testemunha de Jesus, ser um discípulo de Jesus e anunciar e compartilhar isso com outras pessoas, é primeiro uma expressão da própria vida do discípulo e é uma expressão também de alguém que faz isso com prazer porque quer obedecer a Jesus. Ao mesmo tempo, isso também é uma questão de alcançar aqueles a quem nós amamos, porque se você tem a mensagem salvadora para todas as pessoas, então você precisa compartilhar com essas pessoas porque elas precisam disso. Como você pode deixar um colega de trabalho, um amigo, um parente, um vizinho ir para o inferno se você conhece a mensagem que pode fazê-lo ir para o céu? Então é uma questão também de amor, amor pelas pessoas, amor por aqueles que estão perdidos, que serão alcançados pela mensagem salvadora de Jesus Cristo. E você diz, mas eu não sei pregar, não sei fazer o convite, eu não sei convencer ninguém, mas não se preocupe, essa não é a sua tarefa. A tarefa da igreja é ser uma testemunha, é compartilhar a sua fé. Quem convence o pecador, diz a palavra de Deus, que é o Espírito Santo. E quem dá fé para essa pessoa crer é a palavra de Deus que, gerada no coração, como uma boa semente, produzirá. Jesus disse do semeador que saiu a semear e semeou à beira do caminho e o passarinho comeu, ou seja, o diabo roubou a palavra do coração, semeou entre pedras e a semente germinou, mas não criou raízes e quando o sol aqueceu morreu. E outra caiu entre espinhos, criou raízes, mas quando cresceu os espinhos sufocaram. Jesus diz que são os cuidados e as riquezas da vida, mas outra caiu em boa terra e germinou e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Nossa tarefa é semear a semente. Fazer a semente germinar é tarefa da própria semente que é a palavra de Deus. E ser ou não uma semente que vai crescer, aí tem a ver com o terreno que a semente cair. Mas isso não tem a ver conosco, porque eu não sei, não está escrito na testa de ninguém quem é terreno fértil e quem não é terreno fértil para a palavra de Deus. Não está escrito na testa de ninguém quem vai crer e quem não vai crer. Então minha tarefa é anunciar, é semear a semente em todos os lugares. Porque aquele que for terra fértil, a semente vai germinar e vai produzir. Isso vai depender de cada um receber ou não a Jesus como Salvador, de cada um ser ou não resistente à graça e receber aquilo que é a salvação que Jesus proveu para todas as pessoas. Mas a nossa tarefa é ir e anunciar, é falar de Jesus. E quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, aí primeira epístola aos Coríntios, o capítulo 9, nós temos uma referência, o apóstolo Paulo dizendo sobre como que ele via essa questão. E ele disse que se anuncio, os 16, se não anuncio o evangelho, não tenho de que me engloriar, porque me é imposta essa obrigação, ai de mim se não anunciar o evangelho, mas se eu faço de boa mente, terei prêmio. E aí ele continua lá na frente, no verso 19, ele diz assim, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. O verso 22 diz, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para também ser participantes dele. Então veja que não só é uma questão de obrigação, é também uma questão de privilégio. Nós somos embaixadores de Deus, nós somos testemunhas de Jesus, nós somos pessoas que estão participando do reino de Deus, transmitindo a mensagem do Evangelho para todo aquele que será alvo dessa mensagem e que pode crer e receber
a Cristo como Salvador. Então, se você é alguém que recebeu a Jesus como seu Salvador, se é alguém que creu na mensagem do Evangelho, você já é uma testemunha em potencial, porque você já pode dizer daquilo que foi o que Deus fez na sua vida. Em segundo lugar, se você é salvo na pessoa de Jesus Cristo e é um discípulo, e você tem a vontade de obedecer a Cristo, então o ID é para você também. E se você quer servir a Deus, trabalhar na obra e ser alguém útil na obra do Senhor, também isso é para você, porque você é participante dessa obra, da mensagem do Evangelho que nós temos que anunciar. Não apenas como uma obrigação, mas como um privilégio de sermos participantes do reino de Deus e de alcançarmos pessoas, aqueles a quem nós amamos, aqueles que nós sabemos que precisam de ouvir essa mensagem, que sejam alcançados por esta palavra que é poderosa para fazer o que é a ação que a palavra vai ter na vida dessas pessoas. No capítulo 55 do profeta Isaías, o Senhor Deus diz que assim como a neve e a chuva descem e caem e regam a terra e fazem produzir, dá semente ao que semeia, assim também ele disse, é a minha palavra, não voltará para mim vazia, mas fará aquilo para que ela foi enviada. Sua tarefa e a minha tarefa é apenas anunciar e fazer com que a mensagem seja alcançada por todos, e todos devem ouvir essa mensagem. Faça isso, seja participante do reino de Deus. Aliás, uma excelente forma de você fazer isso é fazendo com que esse vídeo alcance também outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, participe disso, marque o sininho para receber as notificações, e você pode pegar o link desse vídeo e enviar para outras pessoas para que elas possam ouvir esse vídeo e ser também alcançadas por essa mensagem. E essa é também uma forma de nós participarmos do reino de Deus, fazendo com que mensagens gravadas em vídeos e boas mensagens possam ser compartilhadas através das nossas redes sociais, e que pessoas que nós conhecemos, que são do nosso convívio e partilham conosco as redes sociais, possam também ser alcançadas por essa mensagem. Essa é uma forma de você também participar de tudo isso. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a cada pessoa que está nos escutando, e que a mensagem do Evangelho seja compartilhada por todos, e assim nós seremos discípulos de Jesus e estaremos cumprindo o propósito de missões. Próximo domingo, se Deus nos permitir, a 14ª aula será o encerramento desse trimestre. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Que Deus seja glorificado na vida de cada um de vocês. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.